Comparativo e superlativo na língua inglesa. Introdução às estruturas comparativas. Em inglês, as estruturas comparativas são essenciais para expressar diferenças e semelhanças entre duas ou mais coisas. Essas estruturas são usadas em situações cotidianas, desde conversas informais até contextos mais formais. Seja viajando, falando sobre sua comida favorita ou comparando seu trabalho com o de um colega, saber como usar comparativos e superlativos tornará sua comunicação mais eficaz e natural. As estruturas comparativas ajudam a fazer comparações usando adjetivos e advérbios. Adjetivos são palavras que descrevem substantivos, coisas, pessoas, lugares, enquanto advérbios descrevem como as ações são feitas, verbos. Quando comparamos duas coisas, usamos adjetivos comparativos como mais alto, mais inteligente, mais caro. Quando comparamos três ou mais coisas, usamos adjetivos superlativos como o mais alto, o mais bonito, o menos caro. Aprender a formar essas comparações corretamente permitirá que você se expresse de maneira clara em diferentes situações, seja falando sobre como bom é um hotel, como rápido é um carro, ou como amigável é uma pessoa. Neste guia, vamos passar pelas estruturas comparativas mais comuns, explicar como elas são usadas e fornecer muitos exemplos para ajudá-lo a entendê-las em cenários do dia a dia. Vamos falar sobre um dos conceitos mais importantes na gramática do inglês: comparativos. Os comparativos são formados ao modificar o adjetivo. A maneira como modificamos o adjetivo depende do número de sílabas do adjetivo e de outras características, como o final da palavra. Ao final desta lição, você entenderá como formar comparativos com base no comprimento do adjetivo e como usá-los em frases. Vamos começar. Regra geral para usar comparativos. No inglês, os adjetivos comparativos são usados para comparar duas coisas. A regra geral é simples: ou adicionamos o sufixo er ao adjetivo, ou usamos more ou less antes do adjetivo, dependendo do comprimento do adjetivo. 1. Adjetivos curtos, adjetivos de uma sílaba. Vamos começar com adjetivos de uma sílaba. Esses são os adjetivos que têm apenas uma sílaba. Para esses adjetivos, simplesmente adicionamos er ao adjetivo para formar o comparativo. Rápido, fast, fast. Mais rápido, faster, faster. Alto, tall, tall. Mais alto, taller, taller. Quente, hot, hot, hot. Mais quente, hotter, hotter, hotter. Pequeno, small, small, small. Menor, smaller, smaller, smaller. Esses são os comparativos mais simples. Você só precisa adicionar er ao adjetivo. Agora, vamos ver os adjetivos de duas sílabas. Existem duas regras possíveis para esses adjetivos, dependendo de como o adjetivo termina. 1. Adjetivos de duas sílabas terminados em y. Se o adjetivo terminar em y, mudamos o y para ir para formar o comparativo. Feliz, happy, happy, happy. Mais feliz, happier, happier, happier. Fácil, easy, easy, easy. Mais fácil, easier, easier,
easier. Ocupado, busy, busy, busy. Mais ocupado, busier, busier, busier. 2. Outros adjetivos de duas sílabas. Se o adjetivo de duas sílabas não terminar em y, usamos more ou less para formar o comparativo. Bonito, beautiful, beautiful, beautiful. Mais bonito, more beautiful, more beautiful, more beautiful. Cuidado, careful, careful, careful. Mais cuidadoso, more careful, more careful, more careful. Confortável, comfortable, comfortable, comfortable. Mais confortável, more comfortable, comfortable, more comfortable. Adjetivos longos 3 ou mais sílabas. Para adjetivos longos, aqueles com 3 ou mais sílabas, sempre usamos more ou less para formar o comparativo, não adicionamos er para adjetivos longos. Exemplos: caro, expensive, expensive, expensive. Mais caro. Olha-se, aqui nós temos 3 sílabas, então ela vai mudar para more expensive, more expensive, more expensive, more expensive. Interessante, interesting, interesting, interesting. Mais interessante. Para interesting nós temos mais de 3 sílabas, então mais interessante, more interesting, more interesting, more interesting, interesting, interesting. Confortável, comfortable, comfortable. Mais confortável, more comfortable, more comfortable, more comfortable. Perigoso, dangerous, dangerous. Mais perigoso, more dangerous, more dangerous, more dangerous. Comparativos irregulares. Agora, vamos falar sobre os comparativos irregulares. Esses adjetivos não seguem as regras habituais, eles mudam completamente, e você precisa memorizar essas formas. Exemplos: bom, good, good, good. Melhor, melhor. Better, better, better. Melhor, better. Ruim, bad, bad, bad. Pior, worse, worse, worse. Longe, far, far. Mais distant ou mais longe, farther, farther ou further, further, farther. Pouco, little, little, little. Menos, less, less, less. Muito, much ou many, much, much, many, many.
mais, more, more, more. Notas importantes. Consoantes dobradas. Quando o adjetivo tem uma sílaba e termina com uma consoante simples, e é precedido por uma vogal simples como big, hot, fat, dobramos a consoante final antes de adicionar er. Big, bigger. Big, bigger. Hot, hotter. Hot, hotter. Hotter. Fat, father. Fat, father. Feather. Exceções: alguns adjetivos de duas sílabas, como friendly ou lonely, também podem formar seus comparativos adicionando er, por exemplo, friendly-an, lonely-er, mas muitos outros adjetivos de duas sílabas exigem more ou less. Adjetivos de uma sílaba, adicionamos er exemplo, fast fasta, adjetivos de duas sílabas, terminados em y, mudamos o y para er exemplo, happy happy-an, outros adjetivos de duas sílabas, usamos more ou less exemplo, beautiful more beautiful, adjetivos com 3 ou mais sílabas, sempre usamos more ou less exemplo, expensive more expensive. Comparativos irregulares. Memorize as formas irregulares, exemplo, get better, para o once.